Marcelo, primeiramente, obrigado por parar seu tempo tão valioso para deixar um comentário no meu último vídeo. Agradeço as sugestões e, no futuro, com certeza, eu farei vídeos sobre esses temas. Mas o tema que me chamou a atenção foi o que eu senti paixão na sua voz ao falar sobre. Então, vamos debater um pouquinho sobre esse assunto? Quando eu recebi a mensagem do Marcelo, eu meio que entrei num estado intenso, sabe? Tipo aquele momento que você sente que alguém depositou muito valor no que você faz e você quer devolver à altura. Só que minha cabeça foi para um lugar meio insano. Eu pensei que deveria fazer um vídeo quase no nível de um documentário da Globo, algo tão gigante quanto os vídeos do MrBeast. E aí, travou. Porque eu sei que não dá. Não é sobre conseguir entregar tudo da forma perfeita. Se fosse, com certeza esse pedido não teria sido feito a mim. E foi aí que caiu a ficha. O Marcelo não quer que eu faça isso. Ele não quer que eu seja um documentarista profissional. Ele quer ver como eu penso, como eu reflito sobre o futebol, sobre as coisas, sobre a vida, sobre o que acontece nos bastidores. Isso, na real, já é incrível, porque ninguém mais pode entregar isso, só eu. Então, respirei fundo, escrevi o roteiro, li, reli e percebi. Ele já está bom. Posso acrescentar algumas coisas, dar alguns ajustes, mas o valor está justamente na minha visão, no meu jeito de pensar. E é isso que eu quero trazer para vocês. Então, prepara o ouvido, porque aqui vou eu, do meu jeito, para tentar fazer uma reflexão verdadeira sobre o futebol, sobre jogar, sobre torcer e sobre o que realmente significa ser brasileiro nesse esporte que a gente tanto ama. Eu já estava meio que preparado para os comentários comuns da internet, xingamentos, críticas, zoações, mas quando alguém me tratou com tanto carinho e respeito, como fez o Marcelo, eu dei uma leve travada, coisa que não é comum na minha vida. Então, eu já comecei a estudar sobre o tema, procurar opiniões de intelectuais, pessoas mais inteligentes que eu, tudo para tentar fazer um vídeo completo e bem elaborado. Mas te peço desculpas, Marcelo. Eu ainda não consigo trazer todo esse intelecto para cá, mas eu posso continuar trazendo o meu ponto de vista sobre esse assunto e outros mais. E bom, como eu falei, prepara o ouvido, porque como de costume, eu vou usar uma história que eu vivi para tentar ilustrar o meu ponto de vista. Quando eu era mais novo, uns 12, 13 anos, eu e meus amigos éramos malucos por futebol. Passávamos o dia inteiro depois da escola jogando bola na rua. Um dia, minha avó comprou uma antena parabólica e ia passar um jogo entre Chelsea e Manchester United. Eu corri e convoquei todos os meus amigos lá para casa, mas eles não quiseram, o que naquela época não tinha ficado claro para mim. Enquanto eu estava sentado no sofá, eu não conseguia entender por que que aqueles caras que amam tanto esse esporte como eu amo, preferiam estar na rua, jogando bola no asfalto, descalço, arrancando tampões dos dedos, ao invés de sentar para poder apreciar toda aquela qualidade que aqueles craques tinham. E naquela época, mesmo sem conseguir assistir o futebol europeu, nós éramos malucos pelos craques de lá, talvez por causa dos videogames. E aqui entra parte dessa tese que você apresentou, Marcelo. Talvez comecemos a captar vestígios que o torcedor não gosta tanto assim de futebol. Ele gosta de jogar futebol. Ele gosta do protagonismo, de se sentir importante. Talvez mais do que torcer por alguém que já é considerado importante. O que, olhando friamente, talvez nem esteja errado, se de fato for o jeito do brasileiro enxergar o futebol. Mas aí entra um conflito, ou um mito. Você escolhe. Será mesmo que somos o país do futebol? Como no exemplo que eu apresentei com os meus amigos, éramos 6 pessoas, e só uma preferiu assistir ao clássico inglês do que ir pra rua fazer o que a gente já fazia todos os dias. O que me leva a pensar que talvez estejamos mais próximo do país da bola no pé, porque gostamos mais de viver o sonho de ser do que torcer para uma pessoa que nasceu para ser. Viu como o debate é amplo? E mesmo num vídeo de 10, 20 minutos, ao fim ainda sentiríamos um vazio. Não necessariamente por causa da ideia ou de quem está apresentando, mas porque certos assuntos talvez requeiram anos de debate para se chegar a um denominador comum. Marcelo, sobre os argentinos, eu gostaria de usar uma analogia que um dia eu vi sobre o jogo de um jogo do Boca Juniors. Alguém estava apresentando o time para outra pessoa e ouviu dela.
Ah, mas cantar desse jeito quando o time tá ganhando é fácil. O Boca estava perdendo por 4-0. E aí que minha tese ganha força. Nós brasileiros, muitas vezes, depreciamos tudo aquilo que tem valor. Quando o Galo caiu e a torcida cantou o hino, virou motivo de chacota para algumas pessoas. Mas para mim, aquele gesto da torcida de ficar ao lado da instituição foi uma das coisas que me fizeram ser mais um doido por esse escudo. Outra pequena história. Quando apagaram as luzes no Independência, no jogo da Libertadores entre Galo e Newell's Old Boys, algumas pessoas disseram que foi a mando do Calil. Naquele momento eu pensei, caralho, se foi, o Calil vai ser meu ídolo pra sempre. Porque, historicamente, os argentinos sempre nos desafiaram de forma intensa e até desleal. Sacanear não é a palavra certa que eu queria usar. Porque sacanear é travar uma avenida para poder atrapalhar. O que eles fizeram, historicamente, foi covardia. Há tantos relatos de sacanagem que fizeram conosco, mas uma talvez que você se lembre, que é bem famosa, a famosa água batizada. E Lanús contra Galo, na Comebol de 97? Aquilo foi tentativa de homicídio. Quando supostamente o Calil mandou apagar as luzes, torcedores rivais novamente fizeram chacota, chamando de troféu apagão. O brasileiro, ele tenta me convencer que eu deveria sentir vergonha disso. Mas eu tenho orgulho. Naquela época, eu encarei isso como uma catimba do meu time. E dentro de tudo que eles já fizeram conosco, se você fez isso, Calil, terá para sempre minha admiração. Um discurso muito comum que talvez o torcedor brasileiro tenha ouvido é: para de ser bobo. Você vai ficar aí sofrendo por gente que tá ganhando milhões? Então, por esse comportamento que temos há anos, antes mesmo das redes sociais, talvez isso influencie na construção de uma paixão mais sólida, como a deles. E aqui vai uma pequena sugestão para uma ampliação desse debate. Se queremos tanto ser o país do futebol, por que agimos de maneira tão controversa? O que eu acredito? Acredito que algumas pessoas se apequenam, mesmo estando em cargos tão grandes. Se prendem a livros e métodos do passado, mas esquecem que não só o esporte evoluiu, mas também a concorrência. Mas isso é assunto para outro vídeo. E se vocês, clubes brasileiros, querem continuar sustentando esse mito, é bom que comecem a trabalhar em conjunto para um bem maior do futebol, para que daqui a 100 anos deixemos de ser o país da bola no pé e sejamos verdadeiramente o país do futebol. Um abraço e um beijo no seu coração.